Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Se você está vivendo em 2020, possivelmente, preferencialmente em isolamento social, sabe que esse ano é ano de eleição de prefeitos e vereadores. E também que por conta do coronavírus, algumas mudanças vão ser feitas e está rolando uma proposta de emenda constitucional para alterar a data das nossas eleições. Se você não sabe o que está acontecendo ou o que isso significa, fica aí que depois da vinheta eu te explico. Antes da gente chegar nos finalmente, eu tenho que te dizer que a Constituição de 88 é uma Constituição rígida, e isso é uma classificação que diz respeito à possibilidade de alteração do texto constitucional. Existem 3 características quanto à alterabilidade do texto constitucional. Ela pode ser rígida, que passa por um processo solene, bem rígido mesmo para alteração. Ela pode ser flexível, e aí você consegue alterar a Constituição do mesmo jeito que se cria uma lei comum, uma lei ordinária. E ela pode ser semi-rígida, que reveza entre normas que precisam ter um processo mais solene para alteração e outras normas que podem ser alteradas de forma mais simples. Como eu disse, a Constituição de 1988 é rígida e para alterá-la sem precisar convocar uma Assembleia Constituinte, a gente vai passar por um processo legislativo bem solene e bem rígido. E começa com uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é a PEC, ou Proposta de Emenda Constitucional. Mas então, como é que funciona essa bagaça? De acordo com o artigo 60, que o James vai colocar aqui, gente, o James não foi demitido, ele tá aqui com a gente. Dá um joinha aí, James. Aparece aí. Olha o James aí, gente. Que beleza. Bom, voltando. O artigo 60 diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Quando a iniciativa estiver correta, vai começar o processo de aprovação dessa PEC, e aí que a gente vai ver que é realmente um processo solene, cheio de passos e requisitos. A PEC vai começar a tramitar lá na CCJC, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E ela vai ver se a matéria dessa PEC é constitucional, porque tem alguns assuntos que não podem ser alterados, como a forma federativa do Estado, o voto secreto, direto, periódico e universal, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. Também não é permitido fazer emenda à Constituição quando estivermos no estado de defesa ou no estado de sítio, porque afinal já estamos no estado de exceção e fazer uma alteração na Constituição pode gerar uma certa insegurança jurídica. Então, se a comissão liberar a matéria, significa que ela não suprime nenhum daqueles direitos e não viola, portanto, nenhuma das cláusulas pétreas, como elas são conhecidas. E aí a PEC vai para deliberação na casa onde foi iniciada, que ou é no Senado ou na Câmara dos Deputados. E é mais comum que ela comece na Câmara dos Deputados. Uma pequena observação sobre as cláusulas pétreas. Diz na Constituição que elas não podem ser abolidas, então a PEC não pode tentar abolir uma dessas cláusulas, mas nada impede que exista uma PEC para aumentar a abrangência desses direitos ou melhorar o procedimento para o acesso a um deles. Então, uma PEC para aumentar ou melhorar o procedimento está liberado. Bom, independentemente de onde ela comece, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, ela vai ter que passar por 2 turnos de votação, que significa que ela vai ter que ser votada em 2 datas diferentes e vai precisar necessariamente de pelo menos 3/5 dos membros daquela casa. Depois que ela é votada, então, 2 vezes, e nas 2 vezes ela tem mais de 3/5 de aprovação dos membros da casa, ela é enviada para a Casa Revisora, que é o Senado, se começou na Câmara, ou a Câmara se começou no Senado. E lá ela também vai passar por 2 votações em datas diferentes, em 2 turnos, e também vai precisar de pelo menos 3/5 da galera que trabalha lá. Durante as sessões legislativas, o assunto dessa PEC pode ser discutido entre os parlamentares e pode acontecer que eles decidam alterar o texto daquela PEC ou fazer alguma mudança no artigo, enfim, qualquer coisa. E se essa alteração mudar a essência da PEC, ela tem que voltar desde o início e
ter toda a votação feita de novo. Então, se ela foi alterada na casa revisora, ela tem que voltar para a casa de início e passar novamente por 2 turnos de votação, com 3/5 da galera, e volta para a casa revisora para nova votação do mesmo jeito. Se ela conseguir sobreviver a todo esse caminho, a todos esses procedimentos, ela é enviada à promulgação e passa a ter validade imediatamente após a assinatura do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Diferentemente dos outros processos de criação de lei, aqui o presidente não pode votar o texto da PEC. Ela é promulgada independente da sua aprovação. Agora que ela foi promulgada, ela deixa de ser PEC e vira EC ou emenda constitucional. Bem-vinda, querida! Agora, em 2020, e já aprovada no Senado, está tramitando a PEC 18 de 2020, que pretende alterar as datas das eleições municipais. E isso é necessário porque, se você não sabe, lá no artigo 29 está falando qual é a data da eleição municipal. Então, para alterar a data da eleição, só através de emenda constitucional. Bom, apesar de ser um processo solene de alteração da nossa Constituição, até 2019, até dezembro de 2019, olha o tanto de emenda da Constituição que a gente já teve. Ó, esse pedaço aqui é a nossa Constituição. E isso aqui é o que a gente já teve de emenda. Até 12 de dezembro de 2019, já tivemos 105 emendas constitucionais nesses 31 anos de Constituição. Queridos, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham aprendido e entendido um pouquinho mais do processo legislativo com relação às emendas constitucionais. A você que ficou aqui até o final, mais uma vez, muito obrigada. Se você é novo, eu vou pedir para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar, porque eu acho importante que todo mundo saiba um pouquinho mais sobre o processo legislativo. E é isso, um beijo, até semana que vem.